Bem-vindos ao IFENEM. Vamos pensar um pouco sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, que formarão os Estados Unidos da América. Essa independência faz parte desse movimento que nós elegemos, composto por 3 grandes acontecimentos, que são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a independência das 13 colônias, como os acontecimentos mais marcantes na formação do que nós vamos chamar, numa historiografia tradicional, de história contemporânea. Então, vamos pensar exatamente agora sobre essa ruptura, com a metrópole, a formação do primeiro país autônomo independente aqui no continente americano. Os ingleses, ao colonizar a América do Norte, eles construíram são 13 colônias e que pouco tinham em comum. Se nós fôssemos, a título de exemplo, a Maryland no início do século XVIII ou a Rhode Island, Rhode Island no norte, Maryland, nós íamos ver processos bastante diferentes, distintos de ocupação do território, de ocupação, o espírito do colono é diferente. Isso leva, inclusive, a colocar aqui uma observação a essa simplificação equivocada, não é só a questão de ser simplificação, dessa ideia tão vulgarizada de colônia de exploração e colônia de povoamento, para diferenciar, por exemplo, a colonização inglesa na América do Norte e a colonização portuguesa aqui na América do Sul. Na verdade, um estereótipo que pouco diz do que efetivamente ocorreu. Na verdade, Carolina do Sul, por exemplo, era muito parecido com Pernambuco, o tipo de sociedade de colonização que se fazia, e tinha muito mais afinidade com o modelo que há em Pernambuco que com o modelo que há em Connecticut, por exemplo, no norte. Mas, enfim, isso para dizer que as colônias pouco tinham em comum, as 13 colônias inglesas na América do Norte. Se há algo que as uniu em algum momento, são os inimigos. Num primeiro momento, os franceses e os nativos da América, isso era de fato um elemento que os unia, o inimigo em comum. E por fim, claro, os próprios ingleses. Por fim, os ingleses, esse por fim posterior a uma guerra que foi decisiva para que a gente venha falar na independência das colônias, que é a Guerra dos 7 Anos entre o reino inglês e o reino de França. Nessa guerra que tomou grandes proporções, no caso da América, os franceses acabaram sendo expulsos de uma ocupação bastante esquecida e que era imensa, o que os franceses chamavam de Louisiânia, que não é a atual Louisiana, era um espaço muito maior, que ia do norte ao sul, praticamente, ali do que hoje são os Estados Unidos, depois, claro, indo em direção ao oeste, numa área que não era ocupada pelos ingleses, que é efetivamente a costa leste. Mas os franceses são vencidos nessa guerra. Perderam na América a possessão do Quebec, no Canadá, embora dali eles não tenham sido expulsos, e do que mais tarde serão os Estados Unidos da América, eles são expulsos. Mas a frustração é imensa dos colonos, pois eles pensavam que iriam se apoderar dessas terras e foram vetados pelo reino inglês. Os desentendimentos começam aqui. Essa guerra termina em 1763, mas uma guerra muito custosa contra a potência que era a França, mesmo com a vitória inglesa, os levou, os ingleses, o Estado inglês, a ter uma imensa dificuldade financeira, econômica. E é diante desse novo cenário que a Inglaterra irá realizar o que habitualmente é chamado na historiografia de nova política inglesa. Do que se trata essa nova política inglesa? Os estudiosos da história do Brasil
Então, habituados a perceber os esforços de Portugal no processo fiscalista em suas colônias em sua colônia aqui na América do Sul. O esforço fiscal era o mais significativo e as tentativas, né, permanentes de estabelecer monopólios, essas práticas, o exclusivismo comercial, essas práticas típicas do que a gente irá chamar desde o século XIX de mercantilismo. Ora, na prática, os ingleses não exerciam essa política em suas colônias. É bastante conhecido o chamado comércio triangular, em que os colonos ingleses da América estabeleceram entre África, Caribe e eles próprios, né? E debates no parlamento inglês falavam em negligência salutar, como a coroa inglesa negligenciava essas práticas de suas colônias, ou seja, era permissiva na prática com essas práticas comerciais. Na verdade, os colonos passavam a ter mais recursos, inclusive para comprar produtos ingleses. Então, eles negligenciaram o esforço mercantilista no sentido de monopólio, de exclusivismo, que Portugal, por exemplo, estabelecia em relação ao Brasil. Mas, nesse novo cenário pós-guerra dos 7 anos, a Inglaterra, em dificuldades financeiras, irá tentar estabelecer de modo significativo a política de monopólio, a política de exclusivismo, que é chamado de mercantilismo. Eu gostaria de enumerar aqui de maneira mais rigorosa, por isso vou consultar minha memória externa, as leis que os ingleses impuseram que vão compor essa chamada nova política inglesa. A primeira chama-se Lei do Açúcar, é de 1764 e ela vai reduzir o imposto sobre o melaço estrangeiro, mas estabelecer impostos adicionais, não só sobre o açúcar, mas também artigos de luxo, vinhos, café, seda e roupas brancas. Mas o que irritava os colonos não era o imposto em si, a lei em si, mas era a disposição que a Inglaterra agora estava em fazê-la cumprir. Então, vou repetir. O problema não é a lei em si, mas é a disposição do Estado inglês de fazer com que a lei seja cumprida. Isso passa a irritar imensamente, né, aos colonos que estão diante de uma situação nova e indesejada. A lei da moeda do mesmo ano, 1764, proíbe a emissão de papéis de crédito na colônia. A lei da hospedagem de 1764, que vai definir como os colonos deveriam abrigar os soldados da Inglaterra e fornecer-lhes alimentos. Nem querem esses soldados lá. Eles eram desejados nos tempos em que os franceses os incomodavam, né? Sendo praticamente vizinhos de ocupação, mas não agora com a expulsão dos franceses após a vitória na Guerra dos 7 Anos. A Lei do Selo, de 1765, que estabelecia que todos os contratos, jornais, cartazes, documentos públicos fossem taxados. Não é? E por fim, nós vamos ter a Lei do Chá, de 1773, que vai estabelecer uma concessão do monopólio da venda do chá nas colônias americanas para uma companhia, a Companhia das Índias Orientais, o que, claro, né, levava a tendência ao encarecimento do chá, bebida já vulgarizada, não só entre os ingleses, como entre os colonos ingleses aqui da América. É uma reação à lei do chá que vai se tornar quase que legendária na história da independência dos Estados Unidos, que é um episódio que ocorreu em Boston em 1774, conhecido como Boston Tea Party, quando colonos ingleses, né, na América, disfarçados de índios, uma cena um pouco, não sei se anedótica, não é? Eles vão atacar os navios da companhia e vão jogar as caixas de chá no mar. Há alguns anos, mergulhadores encontraram as legendárias caixas sobre bom estado de conservação, em função da lama, né?
e tudo mais, foram resgatadas as caixas e vendidas por um preço um tanto alto nos Estados Unidos da América, para perceber o valor também simbólico, não é, desse episódio que ocorreu em 1774, repito, quando então colonos atacaram navios da companhia, destruindo o carregamento de chá. A reação inglesa foi extrema, com o que ficou conhecido como leis intoleráveis. Com as leis intoleráveis, Massachusetts foi transformada em colônia real, o direito de reuniões foi restringido e o porto de Boston foi fechado. Ora, já está em voga, circulando não só na Europa, as ideias iluministas. Afinal, Montesquieu publica o seu Espírito das Leis na década de 40 do século XVIII. Rousseau era bastante lido na América do Norte, né? Então, acho interessante lembrar aqui de um trabalho do Ginsburg, historiador italiano, chamado o trabalho Ilha Nenhuma é uma Ilha, em que ele pensa como as ideias circulam. E as ideias iluministas ganham a América e elas vão impulsionar também uma ideia de estremecimento, de ruptura com a metrópole. O debate de princípio vai nortear vai nortear as questões colocadas nas colônias. Qual o debate de princípio? Ora, eles, como súditos da coroa inglesa, eles advogavam o mesmo direito que os súditos que viviam na Inglaterra. Qual? Na cultura inglesa, desde há muito, não há lei que não seja aprovada pela Câmara dos Representantes, lei legítima. Então o debate de princípio era esse: qual era a legitimidade inglesa de impor essas leis sem consultar os representantes americanos, sem o aval dos representantes? Ora, não havia legitimidade. Nunca os colonos ingleses se mostraram tão ingleses, a meu ver, como quando romperam com a Inglaterra, porque o princípio era um princípio inglês, estava colocado, como falei, há muito na história inglesa. Não há lei sem o aval dos representantes. E essas leis foram impostas pela monarquia inglesa sem jamais consultar os colonos da América. Ora, as escaramuças, os desentendimentos começam até em termos físicos. Há vários episódios, né? Não só o Boston Tea Party, a chamada fuzilaria de Lexington. Há um episódio em Boston conhecido como Massacre de Boston, em 1770, quando soldados estavam protestando, um grupo de colonos protestando contra soldados, jogam bolas de neves neles e eles são, assassinados, né? São atingidos por armas de fogo, por disparos letais. Tudo isso leva a uma relação insuportável e os colonos acabam se reunindo num congresso continental na Filadélfia, na Pensilvânia, mas na verdade já é o segundo congresso continental, em que se define então pela ruptura. A ruptura das colônias inglesas se dá num congresso que se reúne em Filadélfia, não é? na Pensilvânia, em 1776, e a decisão se dá no dia 4 de julho de 1776. O grito, né? Não é no caso deles, desculpe, não é o grito, né? Uma decisão num congresso de ruptura com a Inglaterra. Os estados, eles não nascem de maneira tão simples assim, né? Há uma tomada de decisão e você rompe com a metrópole, porque de praxis a metrópole não vai achar de bom grado, e é nesse momento que entra a Guerra de Independência. Até abro um parêntese aqui para lembrar que o Brasil também passou por uma situação assim. Não bastou a decisão, não é, do príncipe regente Dom Pedro de romper com Portugal, porque Portugal não irá aceitar, e nós também teremos a nossa bastante esquecida Guerra de Independência. Os colonos ingleses, eles na América não tinham força suficiente para vencer os ingleses, mas venceram, sobretudo porque contaram com o apoio da sempre hostil à Inglaterra, ao menos antes do século XX, França. Né? Os franceses, eles forneceram à América dinheiro, armas, um corpo expedicionário, uma esquadra e a Aliança Espanhola.
nos anos de guerra, em que a liderança das forças militares das colônias foram entregues a George Washington. Repito, o apoio francês, com ainda de proveito o apoio espanhol, foram decisivos para a imposição da independência das 13 colônias. Nascia ali, então, na segunda metade do século XVIII, enquanto a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, né, começava a Revolução Industrial, mesmo antes daquela data de 1780, nascia ali o primeiro país soberano da América e que será, na verdade, uma luz, um farol para os outros povos da América que buscarão também, mais tarde, já no início do século XIX, a ruptura com os outros países da Europa, leia-se, né, principalmente Espanha e Portugal. Mas isso é uma outra história.